Olá! O Brasil fechou 2021 com 562 agrotóxicos liberados, sendo 33 inéditos, um crescimento de 14% em relação a 2020, quando 493 pesticidas foram autorizados. Os registros vêm crescendo ano a ano no país desde 2016. Mas o que isso significa? Quais os problemas ambientais? O que isso afeta diretamente na produção de alimentos no país? Quem vai conversar com a gente sobre esses impactos é Flávio Luiz Esquiec Valente, médico da USP, mestre em saúde pública pela Harvard e também que, entre outras atribuições e atividades, em 2019 foi membro de uma pesquisa honorário junto ao Centro de Resiliência, Água e Agroecologia da Universidade do Reino Unido. Professor, fala um pouquinho para a gente, seja bem-vindo aqui no Giro Ambiental. Quando a gente pensa nesses 562 agrotóxicos liberados, a gente fala num universo aí de 5,9 que são químicos ou biológicos e 94,1 genéricos. Ou seja, matéria-prima que já existe por aí foram criadas. Quando a gente pensa do ponto de vista do meio ambiente, o que a gente pode pensar que o Brasil, mais uma vez, ele pensa na produção e minimiza os impactos ambientais ou não? Boa tarde para todas e todos, é um prazer estar com vocês. Na realidade, a situação dos agrotóxicos são substâncias, como o próprio nome diz, no Brasil nós reconhecemos como agrotóxicos, eles são substâncias tóxicas que já foram usadas para outros fins, inclusive fins de guerra. Foram gases de biológicos, da morte, como é usado nas câmaras de gás. E foi depois da Segunda Guerra Mundial que houve uma expansão enorme na utilização de agrotóxicos, no sentido de controlar pestes, como uma alternativa, utilizando essas alternativas, dizendo que só dessa maneira que nós conseguimos produzir alimentos suficientes. A gente mataria os bichinhos tudo e sobraria alimentos para a humanidade. O problema é que o argumento é falso nos dois sentidos, porque os agrotóxicos eles não garantem que a produção seja livre de tóxicos para as pessoas humanas e nem garantem que todos os bichinhos morram. Muitas vezes aumentam, inclusive, a resistência das pestes, das doenças que causam doenças nos animais e nas plantas. Eu tenho claro comigo que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, no sentido da liberação dos agrotóxicos, da maneira que está sendo liberado, especialmente sem a observação do princípio da precaução. O princípio da precaução diz o seguinte, que você não pode botar no meio ambiente substâncias que possam eventualmente causar, que haja possibilidade de causar doenças nas pessoas. Ou seja, não é nem a que cause necessariamente, tem que ser precavido no sentido de que só quando ela tiver prova que não causa doenças é que eles poderiam ser utilizados. O impacto dos agrotóxicos no meio ambiente são trágicos. Eles destroem muito mais do que as pestes que afetam as plantas. Eles destroem as abelhas, afetam outros animais, como o gado suíno, gado bovino, tudo mais. E eles, além disso, eles destroem toda a biodiversidade, porque, na realidade, os agrotóxicos eles matam todas as plantas, não só as plantas que fazem, por exemplo, mal a outras plantas, como é o caso, por exemplo, do glifosato, que é o mais Roundup, que é o mais famoso de todos os agrotóxicos. Ele é usado, inclusive, para queimar, para fazer limpeza de terreno. Ele mata todas as plantas, menos a planta que está protegida geneticamente contra ele. Ou seja, ele tem um impacto ambiental nefasto. E, na prática, os agrotóxicos vêm sendo usados como armas pelos grileiros e grandes proprietários interessados em ocupar terras, por exemplo, de indígenas, de quilombolas, ou terras mesmo que estão na mão de pessoas que ocupam essa terra pacificamente há mais de 40 anos, que pela Constituição já teriam direito à terra, inclusive, a ter o título da terra, e tem acontecido muitos casos em que as pessoas têm sido borrifadas com agrotóxicos
como tentativas de intimidar famílias, expulsar as famílias das suas terras. Então, realmente é um instrumento que tem que ser muito cuidadoso na utilização. Além de ter efeitos sobre a saúde múltiplos, a gente poderia também falar sobre eles, mas não é o caso nesse momento. Quando a gente fala, como o senhor mesmo mencionou, olha, os agrotóxicos, eles afetam a planta, mas também tem as abelhas, que a gente sabe que tem uma questão aí, inclusive, de perigo de extinção das abelhas e até outros organismos. Quando a gente fala do solo, professor, que impacto, por exemplo, o uso desses agrodefensivos causa a médio e longo prazo? Ele esteriliza o solo, ele mata toda a população animal, micro-organismos, que são fundamentais para a preservação do solo. Não só micro-organismos, como as minhocas, por exemplo, que são responsáveis por oxigenar o solo. E, além disso, elas destroem toda a mata ciliar também, dos rios, dos pequenos rios. E, ao destruir isso, ela causa erosão. E, ao causar erosão, ela leva terra de aluvião para as nascentes, que podem estar abaixo dessas plantações, causando contaminação e destruição das nascentes por meio de aluvião. E o que tem acontecido em vários lugares é que isso tem sido utilizado, como no caso do Piauí, onde nós participamos de uma missão de investigação no sul do Piauí. A plantação é feita nas plataformas, nos platôs. E eles usam em quantidade enorme de agrotóxicos. E o agrotóxico, durante o período mesmo sem chuva, com as próprias águas da irrigação, eles descem pelas encostas e vão contaminar as nascentes que ficam abaixo, que são exatamente onde moram as populações tradicionais, normalmente. E uma das maneiras que eles têm usado isso para fazer com que as famílias saiam dessas terras, para que elas possam ser ocupadas pelos grandes proprietários. É uma forma de você provocar a expulsão de famílias, de comunidades inteiras, para que as terras possam ser compradas ou mesmo ocupadas de forma ilegal pelos grandes proprietários rurais e grandes empresas de agronegócio. Quando a gente pensa em contaminação de animais, da flora e principalmente das pessoas, como o senhor mencionou aí nesse estudo no Piauí, como a gente pensa que a questão ambiental ela está intrinsecamente ligada à sobrevivência das pessoas? Como é isso para quem está em casa entender, professor? Por exemplo, estudos feitos no Mato Grosso foi comprovado que mesmo no leite materno existe contaminação do leite materno por agrotóxicos em áreas onde é utilizado o agrotóxico usado em grandes quantidades. Isso significa que tem um risco enorme de causar doenças chamadas de fungo inflamatório, autoimune, e mesmo cânceres nas crianças, que são muito mais sensíveis a esse tipo de toxinas quando elas são ocupadas por o seu corpo. Os agrotóxicos têm um efeito também, especialmente sobre os hormônios do corpo. Como vocês sabem, os hormônios são responsáveis pela regulação do nosso corpo. É muito comum, por exemplo, em áreas onde existe glifosato em utilidade transgênica, grande quantidade, que as meninas, por exemplo, têm uma menarca, sua primeira menstruação, muito mais cedo do que o natural. Até cerca de 8 anos, 7 anos, elas já desenvolvem seios, desenvolvem os efeitos da menstruação bem cedo. E também isso afeta os garotos, que podem também ter mamas quando são expostos a esse tipo de situação. Além disso, os agrotóxicos eles causam disrupção, uma desfuncionalidade do sistema hormonal. Eles causam uma doença chamada síndrome do intestino permeável, que permite que a parede do intestino, só para vocês terem uma ideia, a parede do nosso intestino, se a gente colocasse lado a lado, é uma camada de células do tamanho de uma quadra de tênis. Ela é fininha. Qualquer lesão nessa camada, ela provoca a absorção de substâncias que fazem mal. E tem uma série de doenças hoje que são causadas por esse tipo de penetração da membrana intestinal, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas,
cânceres de vários tipos e outras doenças neurológicas. Então, o risco da exposição ao agrotóxico é muito grande. Quando a gente fala da biodiversidade, o senhor deu o exemplo da abelha, né? Mas vamos supor, o agrotóxico ele é jogado em determinada área, ele mata a praga, mas a que ponto, por exemplo, a gente pode pensar nesse ciclo de que um outro animal também é afetado e isso a gente também perde em biodiversidade quando a gente fala da fauna, por exemplo? Sim, o que acontece, por exemplo, é que o uso do agrotóxico geralmente é feito em larga escala, em plantações extensivas. Se vocês vissem as fotos que nós tiramos no Mato Piba, que é na região do Piauí, do sul do Piauí, vocês ficariam impressionados. É uma coisa assim, é verde, um verde ou cinza, dependendo da época do ano. Na época da seca, parece um mato, parece um deserto. Não tem um animal vivo, não tem um animal, não tem um pássaro, um animal, qualquer tipo de animal, desaparecem todos. Ou seja, há uma morte generalizada da vida. E, além disso, quando você fala de biodiversidade, nós temos plantas. O Brasil é um país riquíssimo em termos de plantas. Tem mais de 100 plantas que são plantadas em regiões onde se usa agrotóxico também. Na Bahia está sendo feito um estudo, por exemplo, de recuperar uma série de plantas para uso doméstico, uso alimentar, plantas que normalmente são consideradas pragas ou pestes, que são destruídas pelos agrotóxicos, como horas pronoves, araruta, são as punks, língua de vaca, coisas que são as punks, exatamente, essas comidas que são altamente positivas do ponto de vista de saúde. Elas têm princípios ativos muito importantes, que aumentam a imunidade das pessoas e aumentam, inclusive, a longevidade das pessoas que são consumidas regularmente. Então, o que acontece é que, se você usa o agrotóxico indevidamente, você mata todas as outras variedades que existem. E essas variedades vão fazer falta depois para equilibrar a natureza, porque a natureza precisa da diversidade para ser capaz de produzir novas defesas naturais. Então, você, além de não proteger todas, você acaba eliminando a possibilidade de ter novas proteções naturais. Para você que está ligado aqui no Giro Ambiental, as punks que nós mencionamos são as plantas alimentícias não convencionais, que, como o professor mencionou aí, Ora Pronobis, Beldroega e tantas outras conhecidas que você também já pode conferir na playlist aqui da TV Câmara Campinas. A gente fez um giro ambiental sobre esse tema e um programa Meu Ambiente também. Agora, professor, quando a gente fala dos defensivos biológicos, que no Brasil, pela nossa legislação, eles são utilizados na agricultura orgânica, mas são considerados ainda agrotóxicos. Eles seriam uma alternativa para a gente ter uma agricultura chamada agroecológica ou ainda não? Olha, os controles biológicos são uma maneira de você evitar o uso de substâncias muito mais tóxicas. Eles são parte do processo dos princípios agroecológicos. O princípio agroecológico trabalha com a questão de você trabalhar com a harmonia da natureza, entre a natureza e o ser humano. Ou seja, você produzir alimentos de uma maneira que não agrida a natureza, trabalhe com a potencialidade que a natureza tem de se controlar, usando predadores, usando animais, insetos, que são, por exemplo, insetos que comem certos tipos de outras pragas. E eles são capazes de proteger as nossas plantações contra esse tipo de coisa. Além disso, a agroecologia não trabalha além do agrotóxico, trabalha com a questão da harmonia dos micro-organismos na Terra, que o agrotóxico também destrói. É como o nosso intestino também. A nossa comida atualmente ela está destruindo a nossa microflora, causando o que a gente chama de desbiose, que são doenças que são causadas pela falta de uma proteção no intestino de uma flora natural, que a gente acaba destruindo pela utilização de uma série de substâncias, inclusive os agrotóxicos, os transgênicos, que fazem com que as pessoas percam a capacidade de se defender contra uma série
agravos que antes era fácil de se defender. Por exemplo, antiácidos em quantidade exagerada causam problemas graves de saúde das pessoas. E anti-inflamatórios não corticoides, por exemplo, mas remédio para dor, remédio para dores musculares, que são usados de uma forma compulsiva pela sociedade brasileira e sociedade mundial, é uma das causas, por exemplo, do aumento da obesidade no mundo. O que existe na obesidade que está se equiparando a questão da fome em muitos lugares, em outros já passou, ou seja, nós temos mais obesos do que famintos, mas são sinais de pessoas que estão se alimentando mal. E elas estão se alimentando mal não só porque elas estão comendo as coisas erradas, elas não estão comendo as coisas certas. Isso é uma combinação fatal. Como já dizia Hipócrates, nós somos o que nós comemos. E o nosso remédio é a nossa comida. A nossa comida tem que ser o nosso remédio. Para curar as coisas que a gente tem que comer bem. Infelizmente, nós estamos indo na direção oposta. A alimentação que nós temos hoje é uma alimentação extremamente de péssima qualidade. E eu poderia dizer que metade da população hoje não tem comida para comer garantida no dia seguinte, e a outra metade come muito mal. Ou seja, ninguém, na realidade, está comendo bem no país hoje devido a medidas que estão levando a uma destruição da agricultura natural, da agricultura ecológica e de uma sociedade em harmonia com a natureza. Ou seja, as questões ambientais estão intrinsecamente ligadas à saúde. É por aí? Sem dúvida nenhuma. Se a natureza está doente, nós também ficamos doentes. Nós somos o que a gente come, nós comemos. É isso que a gente tem que entender. E, por exemplo, os animais que nós estamos comendo hoje são animais que estão sendo produzidos com alta quantidade de antibióticos, alta quantidade, convivendo com rações que estão contaminadas com agrotóxicos. Então, você quando come a carne de vaca, quando você come a carne de galinha, quando você come a carne de porco, e mesmo o peixe de viveiro, de aquacultura, você está comendo animais que estão profundamente contaminados. Então, você não está comendo uma comida saudável, você está comendo uma comida que contribui para o seu desorganismo, a sua desorganização do organismo, para doenças que são graves, muito graves. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu preciso de uma última resposta no que diz respeito aos índices dos últimos anos. A gente começa esse registro lá em 2000 com 82 pesticidas e fechamos aí 2021 com 562 autorizados. Há como fazer o caminho reverso? Sem dúvida que há. Qualquer política pública pode fazer isso. É uma decisão política, uma decisão de ética, uma decisão científica, com base em conhecimento científico, de você garantir que as pessoas possam comer saudavelmente. O que existe é um interesse enorme em liberar agrotóxicos para você ter mais lucros, porque os agrotóxicos não só são liberados, como eles são subsidiados para o agronegócio. Então, fica muito mais barato produzir alimentos de baixa qualidade com muito agrotóxico. E é isso que interessa para as pessoas que estão querendo fazer só lucro na alimentação. Nós temos que ter uma política que privilegie a alimentação com uma ética, com respeito à natureza, respeito ao ser humano, respeito especialmente às nossas crianças, que estão sofrendo as consequências dessa alimentação péssima. Professor Flávio Luiz Schieck Valente, médico da USP, mestre em saúde pública, também, inclusive, participou de uma pesquisa em 2019, lá no Reino Unido, junto ao Centro de Resiliência, Água e Agroecologia. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês e eu espero que na próxima vez a gente possa falar sobre coisas mais positivas. A gente espera, né? Sempre com essa esperança de dias e soluções melhores aqui para o Brasil e para o mundo, por que não? Sim, um abraço para todos e todas. E assim a gente encerra o Giro Ambiental de hoje. Até a próxima semana.